Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, um projeto que faz parte do site Indústria News. Eu sou Geraldo Bastos, editor do site. Esse projeto Webinar da Indústria a gente faz em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, patrocinadora e apoiadora desse programa. Hoje a gente vai trazer um tema extremamente relevante, está na ordem do dia das discussões mundiais, não apenas no Brasil, que é a questão da mineração, e mais especificamente a questão das terras raras, né? Há quem diga, inclusive, que toda essa discussão sobre o tarifaço imposto pelo presidente Trump foi uma maneira que o americano encontrou de ter acesso, né, às reservas brasileiras, poder ter acesso às terras raras, às grandes reservas de terras raras que existem aqui no Brasil. Para me ajudar a conduzir esse programa, um convidado super especial, ele está em Minas Gerais, é o Túlio Amaral, ele é economista e CEO da Cabo Verde Mineração. A Cabo Verde tem um projeto muito interessante em Minas, na região de Poços de Caldas. O Túlio vai explicar melhor esse projeto. Túlio, eu te agradeço, muito obrigado pela sua presença, muito bom tê-lo aqui. Eu queria, antes de mais nada, que você explicasse para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, o que são terras raras. Explica aí para a gente, Túlio. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Geraldo. Primeiro, eu agradeço o espaço. Acho que sempre é importante discutir esse tipo de assunto, né? Principalmente que é um assunto tão novo e que está tão em voga, né? Tem se falado bastante, como você disse, aí, de terras raras. E eu acho que é importante e é educativo, né? Entender sobre esse assunto, até para a gente entender alguns contextos geopolíticos, como você bem abordou. O que são as terras raras, né? Há quem diga que as terras raras nem são tão raras assim, né? E é algo novo também até para nós que somos da mineração, né? O que são, pensando agora quimicamente, tecnicamente, né? O que são esses elementos? São 16 elementos que na tabela periódica eles estão ali na classe dos latanídeos, né? Alguns interpretam como 17 elementos, né? Mas basicamente são todos os elementos da classe dos latanídeos ali na tabela periódica. E aí a gente lembra das aulinhas de química, né? Lá do ensino médio. Cada elemento tem um comportamento, cada elemento tem um peso atômico, uma massa, né? E a combinação desses elementos junto com outros elementos químicos, né? E aí quando a gente fala das terras raras, nós estamos falando de minério, né? Ou seja, quando esses elementos são economicamente viáveis, né? Quando a gente consegue extrair e consegue ter uma aplicabilidade para ele na indústria, consegue transformar e chegar, né, num produto final. Cada um ali vai ter uma especificidade. Onde que se usa, né? Qual que é também a grande especificidade das terras raras? Porque eles são muito magnéticos, né? Tem alguns elementos, que é o que a gente chama aí dos MRO, que é o Magnetic Rare Earths, né? Eles, principalmente neodímio, praseodímio, disprósio, térbio, são feitas ligas especiais, como a de neodímio e ferro-boro, que são superímãs, né? O que a gente chama de ímãs permanentes. E aí eles são amplamente usados aí em trem-bala, turbina eólica, tudo aquilo que você precisa de um campo magnético muito forte, os ímãs de terras raras, até tambor de concentração magnética para minério de ferro ou alguma outra aplicabilidade na indústria também, são feitos com essas ligas de neodímio, né? E vários outros elementos. A gente tem elementos aí com altíssima resistência mecânica, que é usada na indústria aeronáutica, indústria espacial, né? Então, você tem várias aplicações na combinação desses elementos, seja com outros elementos ou entre si, né? Mas, basicamente, as terras raras são isso, são minerais que portam esses 16 elementos dos latanídeos. Bacana, Túlio. Brasil, China, são os dois principais. A China, principalmente, parece que tem a maior reserva de terras raras no mundo. O Brasil também situado nisso, né? Segundo, terceiro colocado. A China, exatamente, bem avançado na exploração, o Brasil só engateando. Fala um pouco dessa coisa mundial hoje. Vamos lá. Hoje, basicamente, quem domina o mercado de terras raras é a China, né? Eles detêm as maiores reservas. Os Estados Unidos têm alguma reserva, mas tem um processo já, né, tanto de fabricação do óxido, eles chegam no óxido, dos óxidos de terras raras, né? Só que é a grande especificidade, e até a gente estava falando sobre isso,
que é algo muito novo, né, para o mundo também. Até as próprias tecnologias de uso e refino dessas terras raras, hoje elas são domínio principalmente da China, né? Se a gente for colocar 99,9% da produção de carbonatos de terras raras e da transformação desses carbonatos, porque vamos pensar uma coisa, nós temos os 16 elementos, né? Então, qual que é a grande diferença das reservas do Brasil para as reservas da China? Hoje a gente já sabe que nós temos um potencial gigante e podemos, quiçá, até chegar em primeiro lugar em reserva, né? Aí, nossa pesquisa geológica e mineral ainda para esse tipo de mineral estratégico no Brasil ainda está engatinhando, é muito pouco. Nós não temos uma grande área do país mapeada para identificar esses corpos, né, e essas jazidas. Pode ser que a gente atinja um protagonismo global, né? Hoje está na mão da China. Qual que é a grande dificuldade? Na China, elas se apresentam, na grande maioria, nas rochas sans, né? Ou seja, você exige um processo de recuperação que é mais caro, demanda mais energia, você tem que moer mais, é uma extração mais difícil, né? O que a gente tem mapeado aqui no Brasil, principalmente em áreas como o Planalto de Poços de Caldas, no entorno da caldeira, é justamente as argilas iônicas, né? Ou seja, esses elementos eles já estão mais liberados, né? Então faz com que a rota de processo e o processo de extração dessas terras raras e lixiviação, né, e consequente aí subprodutos se torne mais barato e mais economicamente viável do que os da China, né? Que você tem um custo maior de produção. E aí vem a questão de CAPEX e OPEX, né? É um CAPEX maior, um OPEX maior para você conseguir ter ou seja, para se parar de pé, para ser economicamente viável de fato, é mais caro, né? Então você precisa de quantidades mais abundantes. E tem um ponto muito interessante desses elementos, é a forma como eles aparecem na natureza, é diferente do minério de ferro, que a gente fala de toneladas, né? Então a gente vê lá, então, fiz toneladas. Não, nós estamos falando de ppm, ou seja, porção por milhão, né? A cada uma tonelada que se movimenta, você tem 0,01 daquele elemento contido ali, né? Então, nós estamos falando de ppms, ou seja, para se justificar a extração e beneficiamento disso, você precisa de um volume muito grande. Pô, bacana. Agora, a exploração de terras raras, esse processo é mais complexo, é mais caro, essa coisa da extração, separação, em relação, digamos assim, aos minérios mais tradicionais, mais conhecidos? Como é que é isso tudo? Não é tanto, né? Vamos pensar que é uma exploração até então que a rota de processo para você chegar no carbonato de terras raras, ela é uma rota teoricamente, entre aspas, tá, gente? Simples. Não é tão simples, mas ela é simples, né? Ela é até mais simples do que alguns outros minérios, né? O que é? Nós estamos falando de lixiviação por lixiviação de troca iônica, né? Ou seja, aquele material entra dentro de um tanque, ele entra em contato com uma solução, ali é feita a troca iônica quimicamente, as terras raras vão para a solução e 100% daquilo que entrou dentro do processo sai. Então é um processo também que não tem rejeito, né? Ele entra, é lixiviado e todo aquele material volta para a natureza e como se usa hoje, a gente já sabe que é uma solução à base de amônia, né? Que se usa para fazer a lixiviação, aquele solo ainda sai um solo rico. Então, ou seja, acaba gerando um ganho ambiental. O impacto não vamos dizer que é negativo, né? Porque há o impacto da lavra, né? Mas o beneficiamento não é danoso, não tem um uso químico, né? Como você tem numa mineração de ouro, por exemplo, que você precisa de ácidos para atacar e fazer essa lixiviação. Aqui não, né? Aqui nós estamos falando de amônia. Mas que é uma solução à base de amônia, no caso? O que é a grande questão aí de tecnologia, quando a gente fala? Isso eu estou te falando para chegar no carbonato misto de terras raras. A grande questão que nós temos aí um gap de tecnologia, aí é mundo, porque quem domina de fato essa tecnologia é a China e Estados Unidos, mas a China em maior quantidade, indústria, é a separação desses óxidos para chegar no produto final. Nós temos grandes centros tecnológicos aqui no Brasil, como o CIT Senai, aqui de Lagoa Santa, que tem investigado essa separação, né? Tem outros centros de estudo também, o CIT Senai é um deles, tem o CETEM no Rio de Janeiro também, que tem uma pesquisa muito avançada agora para também nessa separação dos óxidos, mas é algo novo, né? É algo que a gente ainda não tem um domínio tecnológico a nível mundial para separar esse carbonato de terras raras. Bacana, Túlio.
Me diga uma coisa, no Brasil, o que é que a gente tem hoje de exploração de terras raras? Eu sei que aqui na Bahia a gente já tem alguma coisa, na região do Vale do Jiquiriçá, o Bahia de Jiquiriçá, uma região acima de Salvador, já tem projetos, a região de Jequié também. Temos projetos no sul da Bahia também, ali em Prado, Alcobaça, tem um projeto grande por ali, um projeto americano. Hoje, o que se tem, né? Hoje você tem apenas uma única empresa em atividade já em escala industrial, né? Existe uma empresa em escala industrial. O restante estão todas em pesquisa ou formação de rota de processos, né? Você tem empresas que já têm planta piloto começando a rodar, né? Ou seja, o que é a planta piloto? Saiu da escala de bancada no laboratório e já foi para uma escala semi-industrial, né? Então, hoje, por isso que eu digo que é muito novo mesmo, é um mercado que ele está nascendo no Brasil, né? Então, você tem uma empresa em operação, você tem algumas plantas piloto começando a rodar para fazer uma validação, né, para depois passar para uma escala industrial, e você tem empresas que estão na fase de pesquisa, como é a nossa, né, que ainda na fase de prospecção para confirmação do jazimento, e aí partir, obviamente, a gente já começa a fazer os ensaios no laboratório, para depois partir para uma escala semi-industrial e depois industrial. Pô, bacana. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o projeto da Cabo Verde Mineração, mas antes, Túlio, eu queria lhe fazer uma pergunta que é um pouco política, né? Nessa discussão da sobretaxa, do tarifaço americano, tarifaço. Né? Claro. A gente está gravando esse programa nessa quarta-feira, dia 6 de agosto. Ontem, na terça-feira, o ministro Fernando Haddad, inclusive, sinalizou da possibilidade até de abrir negociação com os Estados Unidos no sentido de fazer exploração de terras raras, de abrir o mercado, digamos, né, fazer alguns projetos em conjunto. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. É um caminho? Não é? É muito cedo para se fazer isso? É melhor esperar mais um pouco? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho assim, eu vou muito em linha. Há pouco tempo eu ouvi até o Raul Jungmann, presidente do IBRAM, falando um pouquinho sobre isso, e eu comungo do mesmo pensamento no sentido seguinte: olha, é óbvio que nós temos que preservar a nossa soberania nacional, né, nas nossas reservas e tudo mais, mas o Brasil, ele é um país aberto a qualquer empresa, qualquer iniciativa privada que queira vir e queira trabalhar junto na exploração, na comercialização e na economicidade, porque isso é importante, né? Nas terras raras, como por exemplo, nós temos australianos, nós temos uma série de empresas, inclusive americanos, pesquisando terras raras aqui no Brasil, né? O que eu acho muito delicado é quando a gente fala que um governo possa vir aqui e explorar. Aí realmente nem a nossa legislação permite isso, né? Permite iniciativa privada. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? Independente se é terra rara ou não, o que regula a mineração no Brasil, né? Nós temos um código minerário, né? Como que funciona? O que a lei rege aqui no nosso país? Que todos os bens, né, no solo são da União. E assim como existe a TV, existe o rádio, existe concessão pública, né, que você vai lá, você cumpre uma série de exigências dentro do órgão regulador e você consegue uma concessão, e não é fácil, né? Você tem ali uma série de etapas para ser cumprido, desde uma requisição de alvará de pesquisa, entregas de relatórios daquela pesquisa. Você tem que apresentar um plano de aproveitamento econômico para mostrar que aquilo ali é de fato viável antes de você ter uma concessão de lavra na mão. Então não é um processo simples, né? Mas também não é um processo fechado, mas é um processo para iniciativa privada que trabalhe junto com o governo, né? Aí volto na questão, é muito delicado você falar, olha, um governo vai vir aqui e vai explorar a nossa riqueza? Não tem nem como, nós não temos nem legislação para isso, né? O que eu acho que tem que haver sim, conversas com a iniciativa privada. É um fundo americano, é um fundo chinês, é um fundo australiano, é um fundo canadense, ou é uma empresa australiana, chinesa, americana, né? Acho que e nós temos que ter o nosso mercado aberto porque esse tipo de parceria, né, internacional, vamos pensar, essa parceria global é normal da globalização de grandes mercados e ela é saudável para qualquer país, né? É uma troca negocial. Agora, o que eu acho, principalmente quando a gente fala de interesses nacionais, né, qual você está citando aí a questão dos Estados Unidos, essas iniciativas do Trump, minerais críticos estratégicos, o nome já diz, né? Por isso que eles chamam estratégicos.
eles podem ser usados tanto para uma segurança energética quanto para uma segurança territorial, né? Isso. Ou seja, tem elementos desse que você pode fabricar ligas super especiais que podem ir desde da indústria espacial até a indústria armamentista. Isso é fato, né? Então, por isso que a gente sempre tem que olhar entre linha para ver qual o verdadeiro interesse, né, e como esse interesse vai se desdobrar, né? Eu acho que é esse olhar crítico mesmo, né, de entender a dinâmica geopolítica. Para quê? Peraí, por que eles, independente de quem seja, quer uma exploração desse mineral, como fazer ou como travar? A gente viu isso muito claro na década de 80, 90 com o petróleo, né? Quando, quando você tem principalmente na década de 70, 80, Guerra Fria, né? Quando você tinha aqueles embates enormes com o Oriente Médio por causa de petróleo, depois isso foi se ajustando também, até hoje, né? Você tem alguns conflitos que hoje a gente nem fica sabendo porque existem outros mais midiáticos, mas um assunto a ser discutido, um assunto de fato a ser analisado. Mas eu acho, igual eu falo, sou brasileiro, né? A gente tem que defender de fato a nossa soberania, a gente tem que defender aquilo que é de interesse nosso, né? De alguma forma. Concordo com você. Aliás, é um tema que o brasileiro, precisa se apropriar cada vez mais, né? O brasileiro, de um modo geral, os empresários, enfim, o setor produtivo, governos, né? Se informar cada vez mais sobre isso, porque está é a nova economia mundial, como você falou, Exato. Para o mundo nesse momento. Eu estou conversando com o Túlio Amaral, economista e CEO da Cabo Verde Mineração. Túlio, vamos falar um pouquinho do projeto de vocês lá em Minas, né? Me fala um pouquinho, primeiro, o que é a empresa Cabo Verde Mineração, quando vocês começaram, enfim, já começou nessa exploração, nessa busca por terras raras, ou tem outras experiências em mineração? Fala um pouco desse histórico e depois a gente vai falar um pouco mais desse projeto. Vamos lá, Cabo Verde ela está dentro do Grupo Amaral, né? O Grupo Amaral é um dos sócios da Cabo Verde, a qual eu represento também. A gente tem outras atividades de mineração, mas o nosso core do grupo é o minério de ferro, né? Então, do Grupo Amaral, no caso, quando a gente começou a Cabo Verde Mineração, ela era uma operação de minério de ferro. A gente começou a pesquisa de minério de ferro ali na região em 2016. E era uma região que não se falava em minério de ferro por aí, tampouco terras raras nessa época, né? Tinha um afloramento muito forte de um que a gente chama de magnetita, né? Que é uma rocha de minério de ferro, com minério de ferro associado. E quando a nossa equipe de geologia mapeou, percebeu que de fato havia um jazimento de ferro por ali. A gente avançou na pesquisa e começou a operação por lá, né? E aí fez todo aquele processo que a gente já falou mais cedo, de pesquisa, plano de aproveitamento econômico, conseguimos a guia de utilização, agora a gente já está em concessão de lavra, e a gente começou um projeto de minério de ferro de alto teor ali em 2019, final de 2019 e início de 2020. A gente pegou bem aquela transição ali da pandemia, né? De um cenário normal para um cenário de pandemia. A operação começou com com minério de ferro, a gente fazia lá um processo a seco, com só britagem e classificação, né, sem concentração a úmido, sem nada disso, porque é um minério de ferro de alto teor. A gente tinha lá 66% já no nosso granulado, praticamente in natura 67%, né? Então, um produto bem premium para abastecer o mercado, abastece ainda que a gente está retomando a operação de ferro, mercado nacional aí, né, de transformação siderúrgica. Uhum. Nesse meio do caminho, quando a gente desceu a mina, né, a mina desceu muito rápido, porque a gente projetou uma camada de minério de ferro por lá, que o comportamento, e eu brinco o seguinte, geologia por mais que você faça pesquisas, que você sonde, ainda é um mistério, né? Porque não existe ainda o scan que você passa na Terra ali e sabe tudo que tem por baixo, né? Você tem geofísica, você tem eletroresistividade, magnetometria, vários métodos combinados, mas é muito difícil você acertar 100%, né, de uma prospecção mineral daquilo que você tem abaixo ali, a não ser que você faça uma campanha de sondagem muito fechada, né, que custa caro pra caramba. Mas a gente abriu a mina e percebeu que tinha uma alteração que a gente chama de alteração hidrotermal muito forte. O que é isso, né? Para quem não entende de mineração?
A gente imaginou que tinha uma camada de ferro ali, de algum evento geológico, né? Lá a gente tem que pensar em gênese da Terra, né? Eu não sou geólogo, mas a gente vai ouvindo e convivendo, né? E aprendendo um pouquinho. É, houve um evento que teve essa formação ferrífera ali, e um evento geológico posterior, que a gente sabe que Poços de Caldas era um vulcão, né? Quando a gente olha a estrutura circular, né? A cadeia montanhosa ali, dá para ver certinho, né? Quem for curioso ver no Google Maps aí, vai ver a estrutura circular exata ali da caldeira do vulcão. É, algo veio, né? O que é o hidrotermal? Essa atividade magmática mesmo, né? Imagina que veio um vulcão Sim. frustrado ali que subiu, empurrou essa estrutura de ferro e não tinha o tanto que a gente imaginava. Ou seja, as anomalias magnéticas que a gente percebeu era um granito cheio de grão de magnetita dentro. E esse granito a gente sabe que é atividade hidrotermal que teve ali, né? Para nossa surpresa, em 2021, 2022, começaram os anúncios de descoberta de terras raras em Poços de Caldas. Ou seja, em projetos que eram de bauxita no centro da caldeira, né? Então, junto com a equipe, a gente conversando, falou, "Ó, esse minério de ferro aqui é um desafio enorme mesmo, tá todo revirado, tem esse aspecto que houve um hidrotermalismo aqui, é inegável. Mas nós somos a 50 quilômetros da caldeira. Não é tão longe, se a gente for pensar, mas também não é colado, né? É uma distância. Mas geologicamente é perto, Ok. né? Então a gente pensou e falou: olha, pode ser que essa mesma alteração do vulcão, né, ou seja, da caldeira, ela impactou aqui essa região também. Então a gente pegou algumas amostras e mandou para o laboratório para entender que elementos químicos, a gente fez uma análise completa de elementos e positivou, para nossa surpresa, com os elementos de terras raras, né? A gente, em uma amostra no fundo da cava, chegou a 1.900 ppm, né? Então, e era bem expressivo. Sim. Tanto que as divulgações que a gente tinha das empresas que estavam em Poços de Caldas é que eles estavam buscando 1.000 ppm no início, né? Hoje a gente já fala em teores muito maiores. Mas inicialmente falou, poxa, tem aqui, né? Então aquela brincadeira, onde tem fumaça, pode ser que tenha fogo, né? Nem sempre tem, mas vamos investigar. E aí a gente avançou com a pesquisa, né? Então a gente trouxe um corpo técnico, inclusive um dos nossos geólogos, é o mesmo geólogo que trabalhou no primeiro projeto, o Oscar Yokoi, no primeiro projeto, que é um dos grandes projetos de terras raras de dentro da caldeira. Ele, né, foi um dos geólogos que fez essa descoberta, e a gente trouxe ele para o projeto e começamos a ter só boas surpresas a partir de então, né? Então, o projeto que começou com a mina só, hoje nós temos 57 direitos minerários, né, no entorno todo da caldeira, porque a gente fez o que é o chamar de tirar o DNA, né? O que é tirar o DNA? A gente fez uma combinação de testes ali, de, ó, vamos pegar as anomalias de potássio e urânio e tório, que é a gama espectrometria aérea, né? A magnetometria. Então, são dados que foram cruzados da mina e vamos ver onde que esses dados se repetem no entorno, né? E aí gerou alguns pontos de anomalia desses dados que a gente foi a campo e, será que se na análise de geofísica tem esse ponto, vamos recolher uma amostra ali para ver se dá a mesma coisa. E os teores foram semelhantes. E aí a gente foi expandindo o projeto, como eu disse mais cedo. Como nós estamos falando de ppm, quanto mais áreas, mais viabilidade econômica, né? Então hoje a gente tem um projeto que são 57 direitos minerários, mais ou menos 91 mil hectares, compreende aí em torno de 4 municípios, né, região de 4 municípios, quase toda a caldeira, o norte da caldeira ali hoje está dentro do nosso projeto, e a gente continua avançando nessa pesquisa. Como são muitas áreas, a gente Sim. agora pegou algumas áreas que a gente chama de alvo de detalhe, que são as mais promissoras. Por exemplo, uma das áreas a gente tem 14 mil ppm, né, em amostras já identificadas, outras com média de 3 mil ppm, e agora a gente vai detalhar isso. Vocês fazem previsão assim de exploração comercial disso? Vocês estão na fase de pesquisa, né? Quais são os próximos passos? E se tudo der certo no cronograma de vocês, quando é que seria esse começo comercial, aí, esse início da exploração comercial? Vamos lá. Agora, o que é o importante? É a gente ter pelo menos uma reserva dessas certificados, um alvo desses certificados, né? E o que envolve essa certificação? O desenvolvimento de rota. Hoje a gente já começou os testes de lixiviação com essas amostras que a gente tem. A gente já está na nossa 4ª bateria de testes de lixiviação, né? Entendendo qual que é a lixiviação ótima
Porque aí tem uma coisa, não adianta só o TRO, que a gente chama o TREO, que é os óxidos totais de terras raras, terem uma boa recuperação. O importante é a gente chegar também no bom MRO, que é o Magnetic Hard Earths, né? Ou seja, como é que a gente vai, pela lixiviação, conseguir extrair os magnéticos de forma que dê um aproveitamento econômico legal. Então, hoje a gente tem duas parcerias, né? A gente tem feito as lixiviações com a SGS Geosol e temos o CIT Senai, que é uma instituição de ponta também, onde nós vamos começar agora os testes em escala de bancada, né? Ou seja, vamos montar uma rota em laboratório para testar aquilo que a gente já testou na Geosol para validar isso industrialmente. E aí partir com uma planta piloto que a gente espera em 2026 já implantá-la. Então, a nossa expectativa é que até 2029 a gente já tenha a planta em escala industrial, né, para começar um ramp-up operacional. Então, até o ano que vem a gente dimensiona em média a reserva. Ano que vem a gente pretende já validar o processo com uma planta em escala de bancada, para depois a escala piloto e aí chegar em escala industrial. Vamos, assim, pensar num cenário bem otimista. Se tudo der certo, aí o que é que pode vir daí, das reservas de vocês, do trabalho de vocês? Qual a expectativa de terras raras, de quantidade, de tonelagem, enfim, de toneladas? Fala aí um pouquinho para a gente. Olha, hoje, em apenas um dos alvos, a gente já tem um potencial de em torno de 100 milhões de toneladas, né? Nós estamos falando de 90 mil hectares sendo prospectados, né? A nossa estimativa é que se a gente confirme esse alvo de 100 milhões, a gente já automaticamente passa para um potencial de reserva de 500 milhões de toneladas, né? Hoje, só com 100 milhões de toneladas, já é economicamente viável, com 3.000 ppm, um projeto de 20 anos de exploração com uma alimentação de 5 milhões de toneladas ano, né? Se tudo der certo, sendo muito otimista, é uma reserva que pode ser uma das maiores reservas do país. E a gente já ouviu isso de várias outras pessoas também, inclusive de pessoas que têm feito mapeamento, né, geológico e conhece todos os projetos, né, que tem no Brasil hoje. Inclusive, amanhã eu tenho uma reunião com o Ministério de Minas e Energia para a gente entender também que agora vem a política nacional, né, de minerais estratégicos e apresentar o projeto também, esse potencial, mas a gente acredita que pode ser dos maiores projetos de terras raras do país. Oh, muito bacana. E eu fico imaginando o impacto disso, né, do projeto de vocês, nesses municípios, né? Eu estou aqui pegando Muzambinho. Muzambinho me lembra de Milton Neves, que nasceu em Muzambinho, Sim, né? de Muzambinho, exatamente. Falava nos programas esportivos dele. Milton Neves é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Muzambinho, Boteiros. Eu fico imaginando o impacto de um projeto desse, né, comercialmente falando, quando tiver já na fase comercial, o impacto que isso vai trazer para esses municípios, né, em termos de royalties, enfim, ICMS. Sem dúvida alguma. Né, de alimentação, rede de comércio, rede hoteleira, né? Exato. É muito interessante, até a própria mineração de ferro, a gente causou um impacto regional, assim, foi tão positivo, né? Porque a gente vê erroneamente, né, alguns municípios que têm aí um viés de enxergar a mineração como algo danoso para o município e tudo mais. E a gente tem uma campanha até no site, depois, quem quiser dar uma olhada no nosso site, tem algumas ações que a gente já fez com a comunidade, informativos e tudo mais. O que é a mineração de fato, né? Quando a gente fala de um projeto nessa escala, e até um projeto de menor escala também, se ele é feito com responsabilidade socioambiental, né? Eu acho que isso é o principal. Eu acredito muito nisso nas boas práticas, né? O que são as boas práticas? Uma boa relação com a comunidade, um respeito ao meio ambiente, de fato, porque é aquilo ali que, né, alguns falam, mas agride a natureza. Não, um projeto como esse, né, a gente está extraindo elementos, mas que geram um impacto positivo muito grande para as comunidades no entorno, né? E não é só geração de emprego, não é geração de pessoas flutuantes na cidade, né? Porque gera o hotel, gera o restaurante, movimenta a economia como um todo, né? Mas é como você disse, você tem CEFEM atreladas, você tem royalties das superficiários, você tem uma cadeia produtiva e de valor muito grande, que se ela é bem gerida, e é preciso estar atento a ela, né, de fato. E também como é que a gente pode mitigar ao máximo também os impactos que você acaba tendo, que você gera, às vezes é uma poeira que você gera para a comunidade, mas como é que você vai mitigar isso, né? Como é que você vai ter um controle das estradas, uma equitação,
Enfim, eu acho que a mineração com boas práticas e com visão socioambiental, ela tem um impacto positivo muito grande, né? Muito superior ao impacto negativo que ela pode trazer no território. E aí eu acho que uma frase que eu sempre gosto de falar, principalmente e não só falar, né? Eu acho que as ações também é o que importa, né, quando a gente está num cargo de gestão. É de fato ressignificar um território, né? Um projeto desse de terras raras, ele ressignifica não só a região, mas até o país, né? Quando a gente uma questão como essa que aconteceu geopolítico agora, como você comentou, mexe com um pouco do nosso nacionalismo, né? Mexe um pouquinho com a nossa identidade nacional. Cutuca de alguma forma um sentimento que por vezes é adormecido de falar, olha, aonde que eu pertenço, né? E eu acho que o impacto positivo tem de ser esse também. Como é que eu ressignifico o meu território? Isso, perfeito. Só dando a minha contribuição nessa sua análise, aqui na Bahia, a gente tem municípios pequenos, né, que até tem pouco tempo não tinha praticamente nada e graças à mineração mudaram a realidade. Eu cito Maracás, com a Vanádio, Itajibá, com a Atlantic Níquel, com exploração da região. Jacobina já tem tradição no ouro lá, mas também muito em função da mineração. Esse projeto de terras raras, se dando certo lá na região do Vale do Jiquiriçá, muda completamente os dois municípios. Eu conheço aquela região ali, minha família é de lá, do Vale do Jiquiriçá, municípios pequenos que vivem basicamente de fundo de participação de municípios, comércio pequeno, né, economia acanhada. Um projeto desse muda a cara de Ubaíra e Jiquiriçá completamente. É outro mundo para essas cidades, um projeto desse se confirmando. Túlio, estamos chegando ao final do programa. Eu conversei com Túlio Amaral, economista e CEO da Cabo Verde Mineração. Poxa, um papo muito bacana, Túlio, uma aula de terras raras. Eu deixo aí o finalzinho, se você quer acrescentar alguma coisa, fique à vontade, enfim, alguma coisa que a gente deixou de comentar que você ache relevante nesse momento. Imagina, Geraldo, uma aula a gente aprende aqui e eu acho que é nossa obrigação, o conhecimento tem que ser repassado, né? O pouco que eu tenho é sempre um prazer poder falar sobre esse assunto, poder conversar. Enfim, eu que agradeço o espaço, acho que iniciativas como esse webinar aqui, um veículo como o de vocês, o Indústria News, eu respeito bastante, né? Acho que isso é muito importante. Primeiro, bater papo, acho que isso é formativo, né, de alguma forma, e é sempre bom quem nos dá espaço, né? Só tenho a agradecer estar aqui. Obrigado, Túlio. Mais uma vez agradecendo ao nosso apoiador e patrocinador, a FIEB, e até o próximo programa.